Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Existem perguntas que a humanidade tem feito ao longo dos séculos, ao longo de gerações e um pouco por todas as civilizações. Algumas dessas perguntas são se os fins justificam os meios, se os meios que vão ser utilizados para alcançar determinado objetivo são ou não são válidos consoante o objetivo que se tem. Ou, por exemplo, uma outra questão é se vale tudo para alcançar o poder. É que, ultimamente, digamos que olhando para Portugal e não só, me parece que esta pergunta continua a ser válida, porque muitas vozes existem a dizer que, na realidade, a ética na política e nos seus atores é mesmo uma miragem. Boa noite. O meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. O tema para este mês tem sido vinho novo em odres velhos. Lá está, velhas questões. Queremos fazer algo novo nas sociedades, mas continuamos a cair nas mesmas armadilhas de sempre. A sede do poder, a atração do poder, o poder pelo próprio poder. Olha, e deixe-me utilizar uma frase daquele que foi o chamado pai da Declaração dos Direitos dos Estados Unidos, George Mason. Ele diz que, considerando a natural sede do homem pelo poder, eu temo que a sede pelo poder permaneça para oprimir o povo. E sabe uma coisa? É isso que nós temos visto. Mais ou menos disfarçado, mais ou menos camuflado. Em Portugal e não só, vale tudo para chegar ao poder, menos pensar no povo. Digo eu que não percebo nada disto. E de volta ao nosso estúdio para o programa de hoje, o nosso convidado é alguém que tem feito um percurso connosco desde o primeiro momento. Pedro Borges de Lemos, muito boa noite. Obrigado, Pedro, por estares aqui connosco uma vez mais. E ainda antes de te lançar, digamos, a primeira questão, eu expresso aqui na minha nota inicial algumas preocupações sobre uma questão que começa a ser cada vez mais evidente, é que a democracia começa a ser a camuflagem perfeita para regimes totalitaristas. Boa noite, João Nuno. É verdade o que dizes. Infelizmente, nós estamos cada vez mais a viver um mundo virado ao contrário, diria eu. Onde aquilo que dizes na tua introdução é tudo certo. Começamos a não ter valores, no fundo, a ceder a princípios
que são princípios básicos e que devem presidir àquilo que são decisões determinantes a nível político nos Estados. Estamos a viver num mundo atabalhoado, confuso, em que as pessoas dizem uma coisa e no dia a seguir dizem o seu contrário. É realmente assim, cada vez se torna mais difícil as pessoas conseguirem, quando eu digo as pessoas, digo as comunidades humanas conseguirem atingir objetivos humanistas e comuns que realmente façam a evolução. E é muito importante esta ideia de evoluir, porque eu consideraria que já estamos há algumas décadas estagnados, mantidos em bolsas, sem realmente definirmos aquilo que são os objetivos primeiros e mais importantes que poderão determinar a evolução dos povos. Durante muitos anos, isso acabou por ser um objetivo. Depois da Segunda Grande Guerra, o objetivo da Europa era, obviamente, a sua recuperação a nível das comunidades mais afetadas, mas também, obviamente, a nível económico. Mas considero que, a nível dos princípios e dos valores, houve uma intensificação muito grande relativamente a esses pontos. E nós parece que cada vez estamos mais esquecidos daquilo que foi a dor daqueles que depois reconstruíram a Europa e que tiveram como linhas orientadoras na reconstrução dessa Europa. Eu falo da Europa porque, enfim, é o que nos está mais próximo, mas poderia alargar ao mundo, não é? Que essas linhas orientadoras viessem a determinar, como eu disse há pouco, a evolução dos povos. Muita desta nota inicial vem daquilo que aconteceu nas eleições madeirenses. Não sei qual é a análise que tu fazes, mas ver o PSD aliar-se ao PAN pareceu-me surpreendente, não é? O PSD e o CDS, era a única coligação, ou era a coligação vencedora. Bom, nós temos que fazer aqui algumas introduções relativamente a esse tema. É um tema complexo, percebe, João Nuno? Na minha opinião, quer dizer, ele não pode ser visto só de um prisma. Em primeiro lugar, nós, nas eleições da Madeira, temos que ver que, se não existisse o método D'Hondt, a coligação PSD-CDS teria uma maioria absoluta. Não há grandes dúvidas sobre isso. Depois temos que ver que a Madeira e os Açores, como regiões autónomas, com a autonomia que a Constituição lhes confere, também têm a possibilidade, a nível político e administrativo, de tomar decisões. Concretamente, no que diz respeito à decisão do líder do Governo e do Partido na Bandeira, o Miguel Albuquerque, ele disse que se demitiria se não conseguisse obter uma maioria absoluta. Mas também aí ele nunca esclareceu de uma forma objetiva e claríssima o que é que ele queria dizer com isso da maioria absoluta. Seria a maioria absoluta que decorreria das eleições? Ou seria aquela maioria absoluta que eventualmente poderia decorrer de acordos de incidência parlamentar? Isso nunca ficou muito bem clarificado. E ele, nas declarações que fez, de alguma forma, fugiu a essa questão e disse, bom, eu realmente disse que me demitiria se não tivesse maioria absoluta, mas eu estou, neste momento, a tentar formar um governo que permita ter essa maioria e, portanto, governar de forma tranquila durante o mandato. Outra questão é a questão dos líderes nacionais, a questão do PAN e a questão, eventualmente, da IEL.
Até porque acho que houve divisão entre os parceiros, entre o parceiro de coligação, o CDS, e o próprio PSD, porque parece que, enfim, um queria o PAN, o outro preferia a IEL. Mas o facto... onde quer que fosse, tinha que haver fortes cedências ideológicas, certo, relativamente a um partido ou ao outro, nomeadamente relativamente ao CDS. Não, e parece que temos aqui uma questão pessoal relativamente à IEL. Porquê? Porque a IEL seria o aliado natural. Mas, segundo consta, não, é um facto que o deputado da IEL veio do PSD. Portanto, sai do PSD e vai para a IEL. E, para além de tudo, acho que o relacionamento pessoal, portanto, do PSD Madeira com este deputado em concreto, não é dos melhores. Ou seja, a nossa democracia, ou a democracia madeirense, neste momento, tem a ver com o senhor Miguel Albuquerque ser amiguinho ou não ser amiguinho, beber café e um pastel de nata ou uma poncha, ou não com o deputado da IEL. Não tem a ver com as ideias políticas. Infelizmente, João Nuno, e isto também o que eu vou dizer prende-se com aquilo que tu disseste, existe uma dissociação cada vez maior entre a ética e a política. Este não é caso raro. Nós tivemos outras situações parecidas com esta, em que, agora lembro-me da mais conhecida, da mais polémica, que tem a ver com o irrevogável de Paulo Portas. Portanto, quer dizer, quando um ministro da República, vice-primeiro-ministro, diz, bom, a minha decisão é irrevogável e tal, e não. Passado pouco tempo, estava lá novamente. Portanto, aliás, não saiu. Portanto, isto é dizer uma coisa e o seu contrário. E nós, sociedade, normalizou estas atitudes. Ou seja, tu ficas chocado com isso, eu fico chocado com isso, temos um quadro de valores e não prescindimos dele. E eu concordo com isso. Agora, daqui a uns tempos, o próprio eleitorado já se esqueceu do tema. Imagina que o Miguel Albuquerque agora, nos próximos tempos e durante o seu mandato, acaba por fazer um bom trabalho em prol dos mais desfavorecidos, em prol da classe média, mas sobretudo dos pobres, porque nós continuamos na Madeira com um nível de pobreza brutal. Aliás, é o maior do país. E eu continuo a ver a Madeira a não tratar como deveria tratar desse tema, que é um tema... Mas, Pedro, isto é importante e não vamos falar de coisas subjetivas, claro, mas vamos trazer aqui para cima da mesa esta questão. Uma pessoa que diz isto e o seu contrário no dia a seguir, se este é a sua carta de valores, tu achas mesmo que vai conseguir fazer alguma coisa pelos outros? Não. Eu considero... Portanto, há princípios básicos que nós imediatamente, quando identificamos... Como é que eu ia te explicar? Se uma pessoa é mentirosa, eu não vou ficar surpreendido se ele me mentir. Por exemplo, achas que em tribunal esta argumentação do Miguel Albuquerque, eu não disse bem o que é que seria maioria absoluta. Isto passaria... Um juiz não olharia para isto e não viria... quer dizer, desculpe, aqui há uma ambiguidade nas suas declarações. Mas era o que eu dizia. Se a política não estiver secundada pela ética, e cada vez está menos... Aliás, não está, quer dizer... Nós podemos criticar muito, apontar muitos erros ao Estado Novo. Mas a verdade é que aquele Estado, que muitos diziam autoritário, sujeitava-se à própria lei. O próprio Estado sujeitava-se à própria lei. Esse é um princípio basilar. O princípio da legalidade. O princípio da legalidade que praticamente ninguém fala em Portugal. E os políticos tinham a obrigação de o ter na ponta da língua, nunca falam desse princípio. O princípio da legalidade é o grande princípio. O garante todos os outros. Porque é aquele que garante que o cumprimento da lei é observado. E, portanto, dizer uma coisa e o seu contrário normalizou-se.
é comum, é normal, até porque se vem com esta das várias interpretações. Bom, pode-se interpretar desta maneira, mas pode-se também interpretar de outra. E, portanto, o que interessa aqui é o interesse dos madeirenses. E não haveria outra solução senão esta solução. Bom, isto são aqueles que, de facto, defendem que, independentemente de Miguel Albuquerque ter dito que se demitiria na noite das eleições, se não tivesse maioria absoluta, partindo do pressuposto de que ele se estava a referir a 24 deputados, então, quer dizer, no fundo, essa palavra deveria ter sido honrada e deveria ter sido cumprida. Mas, como digo, hoje em dia é tudo, no fundo... tudo é relativo. Tudo é relativo. Exatamente, tudo é relativo. E tudo é posto na mesma amálgama. Ou seja, nós neste momento temos uma amálgama em que pomos os interesses pessoais, os interesses políticos, os interesses da nação, os interesses dos portugueses, neste caso, os egoísmos, os egos. Repara que, independentemente do respeito que eu possa ter por Mota Amaral ou por Alberto João Jardim, e reconheço que cada um deles teve, valor enquanto estiveram na política ativa, mas quer dizer, custa-me que depois venham para a praça pública dizer coisas pouco simpáticas acerca de outros. Há que ter alguma dignidade na política. Criticar com certeza, mas quando essas críticas não acrescentam, não vale a pena fazê-las. Olha, e olhando então para os resultados, qual é a leitura que tu fazes, uma vez que houve uma hecatombe socialista ou do Partido Socialista? Bom, a hecatombe do Partido Socialista era uma hecatombe mais do que previsível, tendo em conta as sondagens e tendo em conta aquilo que o próprio Partido Socialista sabia que ia acontecer. Aliás, eles desistiram da eleição. Não há nestas eleições da Madeira grandes novidades, a não ser, efetivamente, a entrada de mais 2 atores políticos na Assembleia, mas quer dizer, tirando isso, não há grandes novidades com estas eleições na Madeira. Portanto, o PSD e o CDS mantêm-se no poder. À partida, esta coligação com o PAN, e eu acabei por há pouco não referir essa questão, é evidente que também me choca. E eu que integrei o CDS, uma coligação com o PAN. Aliás, agora como é que o CDS vai justificar, não é, a questão das corridas de touros? Quando o PAN é completamente contra as corridas de touros. No que diz respeito a determinadas questões ligadas à agricultura, como é que o CDS vai justificar quando o PAN se opõe até, muitas vezes, por razões de ordem ambiental? E por aí fora. Portanto, é evidente que me custa a aceitar esta situação. Não é? E podemos, neste caso, até lançar em equação, sendo o CDS, pelo menos na sua gênese, um partido de valores cristãos, como é que pode aceitar, por exemplo, que Mónica Freitas, a participar num podcast, tenha falado da sexualidade de Maria e de Jesus, inclusive colocando a questão, e peço desculpa, se acham que a Virgem Maria teve um orgasmo. É profundamente lamentável. É profundamente lamentável. Mas João Nuno, enfim, eu sou suspeito para falar porque, como sabes, eu fui líder de uma corrente de opinião conservadora dentro do CDS e sempre pugnei, durante o tempo em que a liderei, por alterar aquilo que eu considerava ser uma deriva liberal do partido, que começou com Paulo Portas. E, portanto, continuou com Assunção Cristas de uma forma muito vingada. O CDS de hoje em dia nada tem a ver com o CDS que foi fundado por Adelina Mar da Costa, não é? Um CDS profundamente democrata cristão e assente na doutrina social da Igreja.
E perante isso, não me surpreende que o CDS aceite, ou pelo menos nada diga, relativamente a essas barbaridades. E ninguém está aqui a colocar em causa a liberdade de expressão. A pessoa tem direito a dizer aquilo que assiste, tal como eu tenho todo o direito a não participar em algum projeto comum com uma pessoa que tem uma opinião destas ou tem uma posição destas. Mas, entretanto, não querendo passar muito tempo no CDS, mas eu vi um post da JPP, pode ser, da Juventude Popular, a criticar, de facto, esta coligação governativa na Madeira. Sim, aparentemente até parece que o líder nacional, não sei, parece que está a contestar, mas eu não sei pormenores e, portanto, não irei falar sobre os pormenores. O que te quero dizer é que esta normalização de atitudes que afastam completamente a ética da política tornou-se uma constante. E, portanto, mesmo para aqueles que têm um quadro de valores definido e rígido relativamente a questões éticas, estas coisas acabam por parecer normais. E é isso que é muito grave, ó João Nuno. Isso é gravíssimo. Porque o que é que isto implica? Implica que cada vez continuemos mais num sentido ascendente, num sentido de continuidade deste tipo de práticas. Bom, isto obviamente que não vai levar a bom caminho. Olha, deixa-me colocar-te uma questão. Embora a Madeira talvez seja, ou talvez não, um exemplo disto, porque o partido JPP, creio que é centro-esquerda, e com 11 deputados acaba por realmente retirar espaço ao PS. Aparentemente está mais dividida a direita em Portugal do que propriamente a esquerda. Está muitíssimo dividida a direita em Portugal. É muito preocupante e eu considero que nunca esteve tão dividida. Não é? É muito preocupante o que se está a passar em Portugal. E é tanto mais preocupante quanto nós verificamos que na direita portuguesa, e nós temos, digamos que 3 partidos neste momento do espectro político nacional, embora alguns não o considerem como direita, a Iniciativa Liberal, mas no hemiciclo está, de facto, à direita e, portanto, é considerado, digamos que, em termos de ciência política, como um partido de direita. Mas, quer dizer, os líderes dos 3 partidos de direita portugueses, infelizmente, são 3 líderes que não acrescentam nada. Montenegro, Ventura e o Rui Rocha, da Iniciativa Liberal, são 3 líderes que não acrescentam. São 3 líderes que não têm conseguido fazer aquilo que seria essencial em Portugal, que era, no fundo, aglutinar esforços e conseguir realmente fazer uma coligação. Não estou a falar de uma coligação formal, estou a falar de uma coligação de esforços, no sentido de combater a esquerda e, sobretudo, o PS. E, sobretudo, o PS, porque nós não tínhamos grandes ilusões com estas eleições e com estes resultados eleitorais na Madeira. E, sobretudo, não podemos subestimar a capacidade fortíssima a nível político do Costa. Olha, eu ainda ontem ouvi uma entrevista do Alberto João Jardim a um canal de televisão em que ele dizia que, bom, esta coisa do Chega e tal, isto do Chega é um disparate e tal, porque o Chega é uma produção do Costa. Bom, eu não acredito que o Chega seja uma criação do Costa, até porque considero que a maneira como foi criado o Chega e o líder do Chega, a aparição do líder do Chega não terá sido nada orquestrado pelo Costa. Agora, nós não nos podemos esquecer que no princípio dos anos 80, em França, Mitterrand, socialista, ajudou Le Pen a crescer. Exatamente para
de uma forma calculista e estratégica, conseguir ele próprio, PS, manter-se e até crescer. E não há dúvida nenhuma que, eu já o disse aqui neste programa, não sei se te lembras, que quem deu a maioria absoluta ao Costa nas últimas eleições foi o Chega. Portanto, a grande vantagem da aparição do Chega é, efetivamente, para o António Costa. Dir-se-ia, e eu acreditei nisso no início da criação do partido, que ele poderia ser, até eventualmente mais tarde, uma alternativa para o PSD, e poderia, se tivesse realmente criado as estruturas, neste momento penso que já não vai a tempo, mas se tivesse criado as estruturas intelectuais, programáticas, ideológicas, que lhe permitissem realmente ser uma alternativa ao PSD. Nunca irá ser, será sempre um partido de nicho, e um partido que realmente não vai acrescentar nada à direita. Não vai, só a vai dividir. Relativamente à AIL, considero mais ou menos a mesma coisa. Quer dizer, a AIL é um partido que, no fundo, pratica na sua ideologia muito daquilo que já tinha sido defendido no CDS ou até no PSD, sobretudo em termos económicos. Não penso que vá aqui criar grandes alterações. E chegamos ao PSD, que é o maior partido, continua a ser o maior partido da oposição. Nós precisávamos de um PSD, nós, quando eu digo nós, é aqueles que se revêem na direita portuguesa, embora haja sempre esta questão de o Dr. Balsemão dizer que o PSD é um partido de centro-esquerda e outros, nomeadamente Montenegro e Cavaco Silva, dizer que é um partido de centro-direita, mas independentemente desta questão, que eu penso que neste momento não interessa, a única forma que nós teríamos de combater o PS era de termos um partido de oposição, seria o PSD, um partido forte, mas que obviamente aglutinasse outras forças com as quais não se incompatibilizasse. Ora, quando se fala da divisão da direita, e tu falaste há bocado, fala-se exatamente de partidos que, embora aparentemente estejam na mesma família, estão incompatibilizados, nomeadamente até porque o PSD diz que o Chega é um partido de extrema-direita e tal. O partido não é nada de um partido de extrema-direita. Pode ser um partido radical, mas não é um partido de extrema-direita. Nem tem, digamos que, capacidade interna e orgânica de se constituir até como partido de extrema-direita. Quer dizer, ele, em termos ideológicos e programáticos, é um partido vago. Portanto, não tem capacidade para isso. É um partido reativo, é um partido que tem força em termos daquilo que são, enfim, as causas, neste momento, da classe operária, e é curioso que a classe operária, não só em Portugal, mas também nos Estados Unidos e noutros pontos do mundo, tornou-se a classe mais conservadora, não é? E, portanto, inclusivamente até há a migração de comunistas para este tipo de partidos mais populistas e que estão mais inclinados para a direita. E, portanto, aquilo que eu considero é que esta divisão vai intensificar-se e vai manter-se nos próximos anos. E isso é gravíssimo porque, obviamente, que abre espaço, facilita o trabalho ao PS, de alguma forma. Nós vamos aproveitar agora este momento e vamos até à nossa rúbrica de direitos do consumidor. Até já. Salve! Direitos do consumidor, direitos do cotidiano. É preciso saber para se proteger. Há por aí uma interpretação bizarra de todo destituída de senso e, consequentemente, ao arrepio da lei, que a DECO Proteste Limitada, uma empresa sucursal de uma multinacional belga que fraudulentamente se faz passar por associação de consumidores, faz da regra aplicável às entradas que o VER lhe chama a lei e que tem dado que falar. O que contém a regra de que se trata? Nenhum prato
produto alimentar ou bebida, incluindo o couvert, pode ser cobrado se não for solicitado pelo cliente ou se por este for inutilizado. E o que diz a DECO Proteste Limitada? Quem cala, consente, mas quem trinca, consente mais. E não poderá reclamar quando detectar na conta as entradas que não pediu. E nós, pacientemente, em ensejos vários, obtemperamos. Quem cala já não consente, diz a lei com tal fragor, que só disso é que dissente quem trama o consumidor. E concluímos. Se o couvert for aviado sem ser solicitado, ainda que abocanhado, pagamento rechaçado. É de lei, está lá plantado. Não o deturpe a proteste, que em consumidor enganado é nisso que ela investe. O rigor, a isenção, a equidistância não podem ser arredados quando de direitos se trata. Aliás, ética, probidade, verticalidade, eis o que se exige a quem se passeia por estes domínios. E depois deste momento de direitos do consumidor, que também parecia quase um momento poético pelo professor Mário Frota, voltamos à conversa com Pedro Borges de Lemos. Estivemos aqui a falar das eleições da Madeira, as divisões à direita e como a direita, aparentemente, nesta falta de diálogo e de capacidade de aglutinar, acaba por reforçar ainda mais eventuais bons resultados para a esquerda e, neste caso, para o PS, mas nos últimos dias também temos sido, de alguma forma, surpreendidos ou não com o aumento do tom naquilo que são as ações de protesto, levando-nos a pensar que começa a existir aqui também alguma instabilidade social. Muita. Estas ações de protesto a que temos vindo a assistir nas últimas semanas, e designadamente esta semana, não é? Nomeadamente como a agressão a um ministro e tal, porque atirar um balão com tinta quando o ministro está a falar numa conferência, atirá-lo diretamente, é uma agressão. E, portanto, eu não posso, obviamente, qualquer pessoa civilizada não pode concordar com este tipo de atitudes. O que está, no fundo, na base deste tipo de protestos, se os protestos se fizerem de forma ordeira e civilizada, poderá até fazer sentido. Nós, neste momento, temos 6 jovens portugueses a lutar por a aplicação de sanções no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. E isto é uma coisa absolutamente inédita, não é? Nunca houve, e digna até de orgulho para Portugal, porque se trata de portugueses muito jovens que lutam dentro daquilo que são os meios civilizados, normais de fazer as coisas, neste caso através dos tribunais, para que realmente os direitos ambientais sejam respeitados. Esta questão ambiental é cada vez mais uma questão que deve estar na ordem do dia, relativamente a todos os Estados do mundo. O próprio Papa fala nessa questão, quer dizer, os grandes líderes mundiais falam na questão ambiental, mas a verdade é que nós continuamos com níveis de poluição ao mais alto nível, com uma camada de efeito de estufa brutal devido aos combustíveis fósseis e sem arranjarmos soluções urgentes para aquilo que poderá ser e que já se tem manifestado através de catástrofes naturais, poderá ser, enfim, um caminho muito negativo para o mundo. Não é?
Mas eu não sei se queres falar de alterações climáticas, a minha visão é completamente diferente. Eu tenho acesso a outras informações que estão disponíveis, até te posso dar as várias datas que, por exemplo, o Al Gore já disse que o mundo ia acabar, mas isso é outra história. A minha questão é realmente ver a sociedade civil com ações de protesto que começam a passar, por exemplo, pela própria integridade física de alguns agentes políticos. Não é? Não, e é grave que isso aconteça e até se verifica uma coisa que há um facilitar neste momento, até por questões políticas e do politicamente correto, daquilo que é a intervenção das autoridades relativamente a estas situações. O que nós verificamos, ou que temos verificado, é que não há praticamente a intervenção das autoridades policiais, ou pelo menos numa primeira fase, relativamente a estas situações. E eu não compreendo que isso não aconteça. Vamos lá ver. Eu não defendo, obviamente, um Estado policial, mas defendo um Estado de Direito. Ou seja, se eu estou a falar numa conferência, independentemente de concordarem ou de não concordarem comigo, eu não tenho que levar com balões a sujarem-me o fato e a atirarem-me tinta para a cara. Isso não se pode aceitar. Quer dizer, não estamos a viver numa anarquia. E, sobretudo, vivemos num Estado de Direito em que, obviamente, que as normas existem e são para ser respeitadas. E eu pergunto, então, e as autoridades policiais onde é que estão? Mas é interessante, Pedro, mas já viste, nós começámos por dizer que a ética está cada vez mais dissociada da política. Temos pessoas que trabalham a viver em tendas. Exatamente. Temos famílias a ser despejadas com as suas crianças e sem lhes darem qualquer condição para ter algo que até tratados internacionais, nomeadamente dos direitos humanos, dizem que essas famílias deveriam ter. Ou seja, nós temos uma população que está entre a espada e a parede. E a mim parece-me que, e dizes muito bem, há um aumento do tom por parte do protesto, por parte das pessoas nos seus protestos. Eu considero que essa irá ser uma tendência crescente. Irá ser uma tendência crescente, ou seja, a reação perante aquilo que tem sido muitas vezes a inação ou, no fundo, ações parcas e que não servem, no fundo, para atingir os objetivos, vão continuar, porque nós estamos a atingir um ponto de saturação de intolerância. De intolerância a nível, e a nível de setores que até agora estavam relativamente calados e silenciados. Silenciados ou silenciosos. Há determinados setores da sociedade que já estão a intervir desta forma. Nós não víamos, por exemplo, os jovens a intervir desta maneira aqui há uns anos. Não era tão comum que isso acontecesse. Não, agora eles aparecem e estragam e atiram bolas de tinta e atiram tinta encarnada não sei para onde, para as paredes e, portanto, daqui a uns anos o que é que poderá acontecer? Porque isto poderá motivar uma escalada. Ou seja, o que eu quero significar com isto é o seguinte: se nós continuarmos também sem, digamos que, delimitar muito bem estas situações, obviamente que tentar preveni-las, mas depois também ter atitudes que castiguem situações desta natureza, elas vão continuar e cada vez pior, não é? Comunicação social portuguesa, creio que foi no Expresso, o protesto relativamente ao livro O Meu Bairro, livro de linguagem neutra e que inclui, inclusive, nuances de sexualidade para crianças. O protesto deste livro foi feito por nacionalistas e, no entanto, o ataque ao ministro foi feito por ativistas. É verdade, sim. Nós verificamos realmente que há uma diferença entre ambos, ou seja, mas a questão é a seguinte: independentemente de perfilharem uma ideologia ou perfilharem outra ideologia,
a intrusão, a invasão, a ofensa, o perjúrio, a injúria, a difamação, tudo isso é de rejeitar quando estamos a tentar alcançar um objetivo pela via cívica ou política. Não podemos aceitar de outra forma. E se as pessoas forem por esta via, obviamente tem que haver o castigo devido, porque um Estado tem que manter, um Estado de Direito tem que manter a sua estrutura, tem que manter, no fundo, a sua segurança. Mas quando as pessoas veem que o Estado de Direito não é direito, nem o executa, começas a entender porque é que as pessoas começam a ficar sem opção, não é, Pedro? É verdade, é verdade. Por exemplo, olhando para a Constituição Portuguesa, existem determinados direitos que são responsabilidade do Estado e, no entanto, amanhã deve haver uma mega manifestação relativamente à habitação, ok? Vão lá estar 2 partidos que estiveram na geringonça. Vão protestar contra os 4 anos em que eles governaram? Exatamente. Essa é a pergunta. Sim, é a pergunta. É a pergunta e é uma boa pergunta, quer dizer, mas para a qual não há nenhuma resposta a não ser isto que nós estamos a fazer. Pedro, a resposta deste tudo logo no início, em que a ética e a política estão cada vez mais afastadas. Juno, nós também, enfim, a sociedade em geral, não é só a classe política, a sociedade em geral está refém de uma coisa que acho sempre me fez muita impressão e eu considero que neste momento é um perigo e continua a ser um perigo, que é o politicamente correto. Esta coisa de eu não posso dizer, eu não posso fazer, eu não posso pensar nada que seja fora daquilo que é o normalizado, não é? Deixa-nos muito condicionados, deixa-nos muito presos, retira-nos, quando tu referias há bocado a questão da liberdade, retira-nos a liberdade. Volto a dizer, eu sou absolutamente contrário a tudo o que seja agressão, a tudo o que seja violência, a tudo o que seja a violência ativa e a sua indução. Agora, não posso de maneira nenhuma concordar com aquilo que é a massificação do politicamente correto. E o politicamente correto até já se passa na conversa em família e entre amigos. Ou seja, tornou-se, digamos que uma coisa normalizada. Quase que existe uma autocensura. Exatamente, há uma autocensura. A conversar. Exatamente. E essa é quase, como é que eu ia dizer, é o ex-libris da censura, quando é autocensura. Exatamente. Não tem que o calar, ele cala-se a si mesmo, Exatamente. não é? Olha, Pedro, entretanto, vamos só olhar um bocadinho para as primárias nos Estados Unidos, uma vez que as eleições do próximo ano vão determinar muito daquilo que pode ser a geopolítica internacional. Bom, nós, relativamente aos Estados Unidos, mantemos algumas dúvidas, embora, no fundo, aquilo que está a acontecer seja o curso normal daquilo que eventualmente iria acontecer. Nós temos um Trump que não desiste, de maneira nenhuma. Venham lá os juízes condená-lo por isto e por aquilo, crimes disto e crimes daquilo, que o Trump não vai desistir. E está, como sabes, até melhor do que eu, com, enfim, valores muito significativos nas sondagens e comparativamente aos outros parceiros republicanos, enfim, está até com percentagens... Seria uma brincadeira. Seria uma brincadeira. Vamos lá ver. Nós temos que ir ao início. Como é que Trump ganha as eleições? Trump ganha as eleições porque consegue atingir um eleitorado específico, um eleitorado que estava numa situação decadente, numa situação muito complicada. Estou a referir-me àquelas faixas industriais, enfim, que tinham passado por dificuldades enormíssimas
e que viam em Trump a solução para os seus problemas. É exatamente agora que a mesma lógica que foi seguida por Trump nessa altura está a ser seguida. Aliás, ele falta a este debate que aconteceu há 2 dias, penso eu, exatamente para ir falar a trabalhadores da indústria automóvel que estavam em greve. Exatamente. Portanto, ele vai continuar a atingir esse tipo de eleitorado. E esse tipo de eleitorado vai continuar a dar-lhe votos. Eu não tenho dúvidas rigorosamente nenhumas disso. Porque o que nós verificamos é que há um determinado tipo de eleitorado que é indutor. Esta questão de ser indutor é importante porque nós não verificávamos isso aqui há umas décadas, mas verificamos agora. Há uma indução de votos que não é estanque relativamente àquele meio social, económico, não. Acaba por saltar para outros meios. E isso, obviamente, que facilita muito aquilo que é o discurso de Trump, não é? Porque, lá está, ele é indutor de votos e, portanto, começa num eleitorado e acaba por captar outros setores de eleitorado. E, portanto, aquilo que está a acontecer nos Estados Unidos, a esse nível, é curioso. Não sei o que é que irá acontecer nas eleições presidenciais, mas o que é facto é que Trump não desiste. Não desiste e vai continuar. E crees que Joe Biden terá condições, ou mesmo, eu até vou arriscar a pergunta, crees que Joe Biden tem condições para ser o presidente dos Estados Unidos? Pois, essa é de facto uma das questões do próprio Trump, que dá a entender que é muito mais novo do que Biden e não é, a diferença é mínima, mas que realmente as condições intelectuais, psíquicas, enfim, da idade, físicas do Biden são evidentes. São evidentes, não é? Portanto, essa situação, obviamente, que também vai ajudar e fortalecer aquilo que é a candidatura de Trump. Achas que os democratas eventualmente poderão ter Kamala Harris eventualmente a substituir Biden e ele não se recandidatar? Eu não sei se isso poderá acontecer, não sei, não acredito. Ela sempre foi uma mulher muito de segunda linha. Não acredito que vá catapultar-se para a primeira. Por outro lado, há aqui um fator curioso, que é a questão de ser uma figura feminina. Eu não sei se tens conhecimento disso, eu também não tinha, mas aqui há uns tempos verifiquei que os americanos têm uma tendência natural para figuras masculinas no que diz respeito a presidentes da República, eu desconhecia. E isso também poderá, obviamente, inibir, eventualmente, a apresentação da candidatura de uma pessoa do sexo feminino. Bem, a Hillary em todas as sondagens estava bem posicionada. Pedro, estamos mesmo no último minuto. À hora que estamos a gravar, não sabemos o que é que se passa em Espanha, mas em Espanha ganha um partido, mas eventualmente pode governar outro que faz um acordo com alguém que feriu a Constituição? É possível. Infelizmente é possível que assim seja. E os espanhóis podem perguntar se a Espanha, assim sendo, continua a ser um Estado de Direito? É outra questão importante. Aliás, eu penso que Portugal e Espanha têm que rever muito bem, voltamos ao início do programa, a questão da ética e da política e o facto de ser essencial que a ética secunda a política. Muito bem, Pedro Borges Lemos, muito obrigado por ter estado aqui connosco. Muito obrigado a si que nos acompanhou em mais uma semana de programas, porque hoje é sexta-feira. Quero desejar-lhe um bom fim de semana, mas quero pedir também que dê um salto até ao canal do YouTube do Isto é o Povo a Falar. Clique lá no sininho também, para além de subscrever, para receber as notificações dos programas que vai ter a cada dia. Bom fim de semana e até ao próximo programa.